Tava aqui procrastinando e resolvi vir conversar um pouquinho com vocês sobre algumas questões que são interessantes abordar. Lá no Instagram eu já abordei um pouquinho sobre o assunto que eu quero falar, vou deixar o link aqui na descrição, se você se interessar, me segue lá, também posto bastante conteúdos por lá. Nessa semana eu tava numa conversa com uma amiga minha, e aí a gente chegou em uma parte da conversa que surgiu uma frase um pouquinho louca. E foi interessante a reflexão que a gente começou a tirar disso, porque nos coloca em xeque com algumas coisas. E como nós introduzimos certos comportamentos relacionados à sociedade, e aí sofremos por conta desses padrões que inconscientemente a gente procura estar dentro, fazer parte. Talvez como uma espécie de sensação de pertencimento a algo ou alguma coisa. Lá no Instagram tem um post em que eu abordei um pouquinho o padrão que é imposto por trás da simples frase inofensiva "seja você". Só que mesmo sendo tão pequena, uma frase composta por duas palavras e que parece ser bem inofensiva ou clichê, ela pode causar alguns desdobramentos e algumas discussões. Mas como uma boa neurótica e que adora quebrar um paradigma por trás de coisas que são clichês, fiz uma reflexão e se você também tem esse interesse, sugiro a leitura. Mas vamos nos ater ao que interessa para hoje, o que foi essa frase maluca que surgiu no meio dessa conversa. A frase é a seguinte: em um mundo padronizado, a loucura pode ser uma forma de sanidade. Bem maluquinha, né? Essa não é tão clichê quanto a outra, mas um pouco complexa e às vezes parece não fazer sentido. Mas calma, vamos desenvolver o raciocínio por trás disso. Eu escrevi algumas reflexões sobre essa frase para eu não me perder, então se eu estiver desviando o olhar aqui, é porque eu tô pegando os pontos importantes que eu anotei pra gente conversar. Seguindo a mesma ideia do seja você, é bem fácil notar que quando não estamos inseridos ou não conseguimos nos inserir, e aí por N motivos, dentro desse padrão social que é imposto, somos muitas vezes tidos como loucos. Um exemplo disso seria aquela pessoa que já criou um senso na sua cabeça de que para a vida dar certo e funcionar, você precisa seguir determinado caminho. E aí quando você faz o caminho oposto, você é tido como maluco, simplesmente por não seguir esse padrão. Porém, esse louco, ele soa com um ar mais pejorativo. E inclusive, existe um preconceito nas pessoas de que quem faz terapia, quem procura terapia, é louco. E há um grande erro nisso, porque quem procura terapia são pessoas reais, com sentimentos reais, que por algum motivo está sofrendo e não está conseguindo lidar da melhor forma com as angústias do mundo, do dia a dia, da vida. E quando a gente pensa em loucura e olhando mais para o olhar psicanalítico, a loucura seria a psicose. Lógico que vai ter várias distinções aqui dentro dessa psicose, mas o lugar do psicótico não é apenas numa terapia em si. Muitas vezes pode ser no internato. Então, a pessoa comum que procura uma terapia para conseguir lidar com seus problemas não é uma pessoa louca e muito menos uma pessoa fraca. Bem pelo contrário, é uma pessoa que está procurando, com base na sua lucidez de enxergar e admitir que não está bem. Está procurando, então, ficar bem e é corajosa para se abrir com outra pessoa que nem conhece, mas está buscando ajuda. Mas olhando para essa loucura pejorativa, em um mundo que todos são lúcidos nas redes sociais, o que seria então a sanidade? Veja, não é raro vermos nas redes sociais as pessoas esbanjando uma felicidade plena, uma motivação invejável, uma rotina perfeitamente disciplinada. São pessoas que acordam às 5 da manhã, que meditam, que malham, que fazem dieta detox e que de repente viram quase monges, pois conseguiram atingir uma vida plenamente padronizada e perfeitamente impecável. Só que é aqui que mora o probleminha. Primeiro, não se é feliz o tempo todo. Isso é doença ou loucura.
Segundo, nem todo mundo gosta ou precisa acordar às 5 da manhã. Eu, por exemplo, só funciono depois das 10. Isso não significa que eu acorde às 10, só pra deixar claro. Terceiro, ir pra academia é chato e precisamos admitir isso. Inclusive normalizar isso. Tirando, lógico, os atletas, pessoas que são ligadas a esse mundo, na maioria das vezes a gente só vai pra academia pra chegar no final de semana, a gente comer e não ficar com a consciência tão pesada. E quarto, padronizar tudo vira monotonia. E pausa aqui. Não estou falando que uma rotina não é importante. É claro que é importante, sabemos disso. O que eu tô querendo te mostrar é que nos forçar a estar dentro de um padrão impecável, perfeitamente, com certeza vai surgir privações. E privações que não deveriam existir. Privações que vão gerar, inclusive, sintomas, frustrações. E aí a gente já sabe onde isso acaba. Mas e a felicidade plena? Ah, essa só existe aqui mesmo, na rede social. Enfim, pessoal, o que eu quero trazer com esse diálogo, que você consiga compreender, é que em um mundo que valoriza tanto a tal da sanidade e a normalidade padronizada, pode ser difícil manter a nossa sanidade, a nossa identidade, a nossa integridade mental sem se render a essas expectativas e pressões sociais. Às vezes a pessoa que é considerada louca pelos padrões convencionais pode, na verdade, ser mais autêntica e saudável do que aquelas pessoas que apenas se conformam com as normas que são impostas. E veja que essa pessoa louca, que é uma pessoa real, ela sabe sentir a vida. Consegue, inclusive, senti-la, tanto no amor, na alegria, na tristeza, na raiva, no ódio, na fome, no desejo, nos acertos, nos erros. E são sentimentos que hoje, infelizmente, estão virando tabu. E eu não sei onde foi que a nossa sociedade parou e olhou para as pessoas e disse: não podemos ser reais. Acredito que o avanço da tecnologia tenha um fator que influencia nisso, mas não deixamos de ser humanos, não deixamos de continuar sentindo e continuar vivendo. A ideia central de tudo que foi exposto é que em um mundo que tenta nos moldar de acordo com expectativas e padrões, o ser louco ou ser diferente pode significar uma forma de resistência e de manter a própria identidade e integridade. Quando nos permitimos ser autênticos ao seguir os nossos próprios valores, princípios e desejos, mesmo que isso signifique ir contra toda essa manada que vem pregando essa nova sanidade saudável, podemos ser levados, de fato, a um caminho que verdadeiramente se torna mais saudável. Então, a reflexão de tudo isso é que em um mundo total padronizado e que busca por uma sanidade imposta, a loucura muitas vezes vem então como forma de resistência, de continuar sendo quem se é. E além de tudo, conseguir admitir problemas, sentimentos, procurar ajuda. Admitir que em momentos da vida somos sim fracos, temos sim medos, mas a vida é isso. E aí eu te deixo como pergunta, com base em tudo que conversamos aqui, o que você acha? É loucura ser louco em um mundo tão são? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima!